Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o subfilo dos artrópodes, os esquilópodes, mais conhecidos como lacraias e centopeias. Bom gente, ao decorrer do vídeo falaremos para vocês várias características para vocês entenderem melhor como é que funcionam esses animais. Falaremos sobre reprodução, habitat, seus tipos de circulação, falaremos também sobre suas ordens, várias coisas para fixar na cabeça de vocês e vocês entenderem melhor como é que funcionam esses animais. Além de tudo isso, teremos também no final do vídeo uma paródia e também resolução de questões para ver se vocês entenderem tudo direitinho mesmo. Agora a seguir teremos Miguel falando para vocês, explicando direitinho como é que funcionam as características gerais desses animais. Então bora lá com a gente! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me chamo Luiz Miguel, faço parte do grupo dos esquilópodes. E hoje eu estou aqui para falar umas curiosidades e características sobre os esquilópodes. Então, vamos começar. Eu vou começar falando sobre as antenas. Bem, os esquilópodes possuem um par de antenas longas e sensíveis, que servem não exclusivamente, mas uma das funções dela é captar vibrações e odores do ambiente. Porém, essa não é a única função delas. Elas são móveis e táteis e servem para localizar o esquilópode no ambiente que ele está, além de localizar presas e conseguir captar predadores. Então, é basicamente isso, não é muito difícil entender as antenas. Então, vamos para o próximo tópico. Bem, pessoal, voltando a falar de características, eu vou falar agora sobre as mandíbulas, as maxilas e as maxilípedes. Vou começar pelas mandíbulas, que são apêndices robustos localizados na parte inferior da cabeça e servem na manipulação e na digestão do alimento. E elas se movem de maneira lateralmente e são articuladas. Não é muito difícil essa parte. Vamos pular agora para as maxilas, que atrás das mandíbulas há dois pares de maxilas. Elas são estruturas menos complexas e mais delicadas que as mandíbulas, porém é de igual importância para a alimentação do esquilópode. Eu vou dar uma pequena pausa antes de falar das maxilípedes, então fiquem ligados. E por fim vou falar sobre as maxilípedes, que são modificações nos primeiros pares de pernas, que são localizadas logo após as maxilas. Elas têm a função de funcionar como apêndices, que são usadas para a captura de presas. E por fim, só mais algumas curiosidades, são animais triblásticos, ou seja, possuem os três folhas germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. São animais celomados, isso quer dizer que possuem uma cavidade corporal totalmente preenchida pelo mesoderme. Possuem simetria bilateral. O que isso significa? Significa que se você cortar um esquilópode no meio, ele vai ser dividido em duas partes iguais. E por fim, são animais protostômios, que são animais em que o blastópodo forma primeiramente a boca. Bom pessoal, voltando a falar aqui das curiosidades, eu vou falar agora sobre a defesa dos esquilópodes. E vamos começar. Bom, a primeira forma de defesa dos esquilópodes é suas forcículas, que são basicamente essas estruturas aqui, ó, que ela solta um veneno que paralisa a presa. Porém, essa não é a única forma de defesa. Eu vou explicar também como é que funciona esse veneno, entre aspas. Bom, o veneno do esquilópode nada mais é que um conjunto de toxinas que, como eu já disse, paralisa a presa. E com isso, o esquilópode consegue digerir a presa ainda viva. E embora essa toxina, esse veneno, não seja fatal para os seres humanos, eles podem causar reações alérgicas a pessoas sensíveis. Porém, esse veneno, ela não é a única forma de defesa dos esquilópodes. Eles possuem outras duas, que é basicamente a mais conhecida. Quando você toca algum esquilópode, a reação dele é se fechar, ele se fechar assim em forma de espiral. Essa é uma das formas de defesa dele. E a outra é a mais comum, né, a de todos os animais, que é se esconder em fendas e objetos. Aqui, ó. Aqui está, por exemplo, o objeto, o esquilópode vai lá e se esconde aqui dentro. Então, basicamente é isso. Vamos para o próximo tópico. Bom, pessoal, voltando aqui às curiosidades e características sobre os esquilópodes. Vou falar agora sobre a cabeça. Bem, vamos começar. O esquilópode, ele possui uma cabeça bem definida, com placas endurecidas, que servem para proteger os órgãos sensoriais, de alimentos e de defesa. Além disso, a cabeça ela é nitidamente separada do tronco e, consequentemente, ela é um pouco mais larga que os primeiros segmentos do corpo do esquilópode. Porém, é importante ressaltar que a cabeça ela não é uma simples coisa, é uma estrutura que compõe, por exemplo, os olhos, que eu vou explicar agora também. Os esquilópodes possuem olhos simples ou compostos. Os esquilópodes de olhos simples, eles conseguem enxergar luz e escuridão,
porém eles não conseguem formar imagens detalhadas. Já os quilópodes com olhos compostos são mais parecidos com os dos insetos, porém em uma escala muito menor. E também os olhos dos quilópodes eles variam de acordo com o ambiente que eles vivem. Por exemplo, um quilópode que vive em um ambiente subterrâneo tem a tendência de não usar muita visão, logo ele acaba perdendo essa visão. Porém, em consequência, os órgãos sensoriais desse quilópode são muito aguçados, como por exemplo as antenas, porque já que eles não enxergam, eles têm que usar alguma coisa para se locomover e se adaptar ao ambiente, vamos dizer assim. Já os quilópodes que vivem num ambiente mais acima, né, não muito subterrâneo, conseguem já enxergar imagens e ver as coisas ao seu redor, né? Então, seus órgãos sensoriais não são tão aguçados quanto os do subterrâneo. É isso. Então vamos para o próximo tópico. Bom, agora chegou a hora de falar sobre a anatomia dos quilópodes. Os quilópodes, como todos já sabemos, fazem parte do filo dos artrópodes. E como característica, eles possuem um esqueleto quitinoso não calcificado, que serve para proteger de predadores, como para evitar a perca de água. Esse esqueleto ele vai mudando a partir do crescimento do animal. Mas a estrutura corporal dos quilópodes é formada por um tronco alongado e uma cabeça. Nesse tronco alongado, eles são formados por segmentos, ou melhor, são chamados de somitos, onde eles possuem um par de patas por segmentos, que é a sua principal característica dos quilópodes. Agora, chegou a hora de falar sobre os sistemas dos quilópodes. Bom, galera, chegou a hora de falar do sistema respiratório dos quilópodes. O sistema respiratório dos quilópodes é na base traqueal, ou seja, eles possuem traqueias, que são tubos ramificados que se espalham pelo corpo todo. Eles servem para garantir a respiração direta dos quilópodes, além de transportar o oxigênio para o interior e retirar o dióxido de carbono. Mas como é que funciona todo esse trajeto? Ele funciona da seguinte maneira. Existe uma abertura externa chamada de espiráculo, nome importante, certo? Que serve para introduzir oxigênio por meio do modo difuso. Esse modo difuso é importantíssimo, pois como a gente vai falar daqui a uns 2 minutinhos, o sistema circulatório deles não é adequado para fazer o transporte de gases e, portanto, esse sistema difuso ele serve para transportar o oxigênio para o corpo todo. Esse meio de respiração dos quilópodes são adequados para a sobrevivência deles no meio terrestre, diferentemente de outros artrópodes. Agora nós vamos ver o sistema circulatório. Como foi dito anteriormente, nós vamos falar agora do sistema circulatório. O sistema circulatório dos quilópodes é aberto. Isso significa que o seu fluido circulatório, chamado hemolinfa, ele vai para uma cavidade no qual banha os órgãos e os tecidos diretamente. Mas como acontece? Os quilópodes, como os seres humanos, também têm coração. E esses corações dele é um coração que fica na parte posterior do corpo. Ele serve para bombear o hemolinfa através de vasos. Porém, esses vasos não são tão completos como o nosso. Assim, esse seu transporte é por meio de difusão, no qual ocorre o transporte de nutrientes, de gases, para o corpo dos quilópodes. Agora, nós vamos ver um pouco do sistema digestivo. Bom, galera, chegou a hora de falar sobre o sistema digestório dos quilópodes. Esses animais, como artrópodes, eles possuem um sistema digestivo um pouco simples, mas adequado para a sua sobrevivência. Nós separamos aqui em tópicos para ajudar no entendimento sobre esse sistema. Primeiramente, começa pela boca. Igual nós seres humanos, A boca, elas possuem mandíbulas fortes desses animais, que servem para capturar e para se alimentar dos nutrientes que eles conseguem no seu habitat. Em seguida, temos o esôfago. O esôfago é quando após a ingestão desse alimento, depois que passa pela boca, ele vai para o esôfago, que são tubos musculares que levam esses nutrientes para o sistema digestivo. Em seguida, outro tópico, temos o estômago. O estômago dos quilópodes não é feito nosso, E os deles são mais simples um pouco, mas são de extrema importância para a digestão mecânica e química desses animais. Em seguida, o seu quarto tópico é o intestino. O intestino é a peça fundamental desse sistema, que serve para a absorção dos nutrientes para assim garantir que ele realize as suas atividades. E agora, uma peça que ajuda bastante
são as enzimas digestivas. As enzimas digestivas, nós conseguimos meio que uma dica para decorar as principais. Lipases. As lipases pegam as duas primeiras letras. Lembra o quê? Lipídios. Exatamente. Ela ajuda na digestão de lipídios. A segunda, amilase. As três primeiras letras são o quê? Lembra amido? E é exatamente isso que ela faz. Quebra os amidos, ajuda na digestão dos amidos. Em terceiro tem as proteases. As proteases, proteínas. Exato, tá vendo que é fácil? Dá para decorar, isso na prova é uma dica imensa. E em terceiro as nucleases. Ajuda na quebra de ácidos nucleicos. E em seguida, para finalizar o seu sistema, o seu ciclo digestório, temos o ânus, que é onde ele excreta todo o excesso. Agora vamos para o sistema excretor, Terminamos o sistema excretor. Bom, chegou a hora de falar sobre o sistema excretor dos quilópodes. Essas centopeias, como nós conhecemos, também possuem um sistema para filtrar seus líquidos, assim como nós. E é com base nisso que a coxal-glândulas ou glândulas coxais são utilizadas. Elas são encontradas nas patas da região traseira dos segmentos dos quilópodes, que são esses anéis aqui. Mas o que é essa glândula? Essa glândula são tubos musculares que são encontrados nos segmentos dos quilópodes. Elas têm a função de excretar os líquidos metabólicos, que são a amônia e o ácido úrico. Além disso, elas têm em sua composição um tubo fino, que se abre para excretar através de poros excretores. Além disso, tem outros funcionamentos, como filtrar resíduos da hemolinfa, que é como se fosse o sangue dos quilópodes. Além de filtrar esse sangue dos quilópodes e os resíduos metabólicos, são importantíssimos para manter o equilíbrio osmótico. Essa coxal-glândula também pode ter outro nome, como um túbulo de Malpighi. Como essa ilustração aqui, essa tentativa de ilustração, a gente tentou mostrar um pouco que são esses tubos ramificados aqui. E é isso. Esses são os sistemas dos quilópodes. Bom, falando um pouco agora sobre o nicho ecológico desses bichinhos, os quilópodes, eles ocupam um papel fundamental no seu nicho ecológico, tanto pelos animais que eles comem, como os que são alimentados pelos quilópodes. Falando um pouco sobre sua alimentação, são basicamente por invertebrados, como vermes e larvas, mas também por alguns próprios quilópodes menores que eles. Eles utilizam tais faucículas, e são justamente essas pezinhas aqui, que soltam veneno capaz de mobilizar sua presa. Bom, os predadores deles temos de todos os tipos: mamíferos, répteis, artrópodes, tudo mais. Falando um pouco, temos as aves, que são normalmente aves que procuram insetos pelo chão e acabam encontrando esses galinhos. Agora, como mamíferos, temos principalmente a toupeira. Esses bichos são encontrados no subsolo, e as toupeiras, que estão sempre por lá, acabam se alimentando de alguns deles. Alguns anfíbios, como o sapo, répteis, como o lagarto, que também são rasteiros e acabam se alimentando dos quilópodes, ou até mesmo alguns artrópodes menores, como aranhas e escorpiões. Bom, falando um pouco agora sobre o comportamento desses bichinhos. Quando falamos de comportamento, é sobre o dia a dia. Esses bichinhos têm características muitas vezes noturnas, por alguns fatores. Isso faz com que eles se encontrem cada vez mais despercebidos dos lugares, ou seja, menos fácil ser atacados por predadores. Outra coisa, temos aqui o noturno como principal tópico. Também vamos ter a sua velocidade. No que a velocidade vai ajudar esses bichinhos? Eles são uns bichinhos rápidos no seu meio, porque ele vai ajudar tanto a caçar como fugir das presas. Que, quando se trata de fugir das presas, vamos usar isso aqui, são as faucículas. Novamente falando delas. E é isso. Bom, depois de ter falado um pouco sobre o seu comportamento, agora vamos tratar do seu papel ecológico na sociedade. Bom, começando pelo controle de pragas. Esses animais, por se alimentarem de invertebrados, faz com que essa proliferação de bichos menores não aconteça com grande escala. Falando um pouco também sobre sua importância no solo, pois eles ajudam bastante na decomposição da matéria orgânica, por estar sempre rastejando nos solos de arpílico, por exemplo, carregando esses materiais. Para nós, seres humanos,
mas seu principal agente é justamente na agricultura, sendo no controle de pragas, um ato fundamental para aqueles que seguem o ramo agrícola. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a reprodução dos quilópodes. Bom, os quilópodes, eles são animais dioicos, ou seja, eles possuem sexo separado e por isso eles vão fazer um tipo de reprodução sexuada interna. Tudo vai começar quando o macho ele vai depositar os seus espermatozoides dentro de uma espécie de bolsinha, que a gente vai dizer que é uma bolsinha feita de seda, onde ele vai lá e vai colocar os seus espermatozoides. Isso a gente vai chamar de espermatóforos. Aí a fêmea vai lá pegar esse espermatóforo, vai se posicionar em cima dele justamente para que os espermatozoides entrem com mais facilidade em seu corpo. Daí vai haver uma reprodução ali dentro, uma fecundação entre o gameta feminino e o gameta masculino, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, dando origem a uns ovinhos. Sim, os quilópodes são animais ovíparos. Daí esses ovinhos eles vão se eclodir, ou seja, é a partir daí que eles vão se abrir e vai começar um processo de crescimento e maturidade. Mas antes, não possuem fase larval. Não, eles não possuem. Aqui a gente vai ter o crescimento e maturidade. Basicamente, eles vão possuir um maior número de patas e de segmentos, ou seja, eles vão começar ali o seu processo de desenvolvimento e daí pode ocorrer uma fase adulta. Pode não, vai ocorrer uma fase adulta para que eles possam se reproduzir novamente. E uma coisa muito importante, as centopeias são animais que vão viver durante um longo tempo e por isso elas vão se reproduzir inúmeras vezes, justamente por essa longevidade de vida. Bom, gente, eu acabei esquecendo de falar para vocês e demonstrar isso aqui, que é um quilópode com seus ovinhos ao redor. Algumas espécies, elas possuem um cuidado maior, ou seja, elas constroem ninhos, ficam com os ovinhos guardados ou então depositam eles em alguns buracos no solo, justamente para ajudar no processo de desenvolvimento deles. A gente vai deixar uma fotinha aqui para vocês dos espermatóforos, isso daqui, que é justamente o saquinho de seda, onde os machos vão depositar os espermatozoides, e uma fotinha do quilópode com os seus ovinhos. É isso, galera. Um beijo. Quanto ao habitat, os quilópodes costumam habitar locais com baixa quantidade de luz e alta quantidade de umidade, como embaixo de rochas, troncos de decomposição, descartes de lixo, ou locais como galerias de esgoto na parte seca. Eles utilizam esses locais para ajudar em sua defesa e na sua alimentação. Fala pessoal, meu nome é Alan e eu vou falar sobre os quilópodes, sobre a diversidade para ser mais específico. A gente tem que voltar primeiro para a pré-história, para mais ou menos 420 milhões de anos atrás. Quem teve o primeiro registro fóssil de um quilópode. Tem mais ou menos 3.300 espécies descritas pelo ser humano. Claro que ainda há muito a ser descoberto, a gente não descobriu nem o que. A gente tem 3 quartos do mundo aí de água, a gente não descobriu quase nada ainda. Eles vivem em locais predominantemente mais quentes, normalmente nos trópicos, e eles têm a questão do comprimento também, que aqui eles normalmente vão de 1 a 10 milímetros, alguns podem chegar até mesmo 30 centímetros, uma característica impressionante se para pensar que é 30 vezes maior do que normalmente são. Para a diversidade de cores, tem amarelo, vinho e vermelho. Eles podem mudar, dependendo. Tem uma variância que é notável. Você pode ter amarelo, vinho, vermelho, vinho. Tem várias combinações diferentes. Para a parte parentesca, a gente normalmente, a maioria deles são solitários. A maioria é solitário. Isso é importante lembrar. Mas os poucos eles são cuidados pelos pais, ainda existe, é bom falar, vai que cai alguma prova, coisa do tipo. Falamos agora sobre a variância. A variância ocorre nas pernas, nos segmentos e nos respiráveis, dependendo de muitos fatores evolutivos também. Agora vamos falar de desenvolvimento dos quilópodes. Falando agora sobre o litobiomorfo, escutigeromorfa, gradelistigomorfa. Eles são anamórficos. O que isso significa? Significa que eles possuem menos segmentos. Também possuem um corpo menor, logicamente, e os desenvolvimentos respiráveis deles também são menos elevados.
Sobre os epimorfos, que são o Scolopendromorpha e o Geophilomorpha, eles são epimorfos. O que isso significa? Significa que eles não têm mais segmentos exatamente. Significa que, bom, tecnicamente eles têm, mas eles são exatamente iguais aos adultos já. Eles nascem e já são nascidos com um corpo parecido com o do adulto. Essas ideias fizeram com que essas características servissem para diferenciá-los. Esse grupo que foram os primeiros e esses que são mais derivados dele. Essa característica foi utilizada para cortar e definir famílias. Essa é a ideia geral sobre o desenvolvimento dos quilôpodes. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características de cada uma das ordens dos quilópodes. Começaremos então pela ordem Scutigieromorpha. Bom, essa ordem, gente, apresenta as centopeias anamórficas com até 15 pares de pernas articuladas e antenas muito segmentadas, com olhos compostos. Nessa ordem também apresenta, gente, as centopeias domésticas. Começando aqui da imagem, gente. Inclusive, essa daqui é uma das espécies mais comuns do grupo. Essas espécies desse grupo, gente, elas são ágeis, rápidas e também têm pernas finas e longas. Como eu falei também, gente, possuem olhos compostos, inclusive a cristalina deles são muito parecidas com a dos insetos. Bom, agora eu vou falar sobre a ordem Litobiomorpha. Essa ordem, gente, apresenta as centopeias chatas e de corpo forte. Elas vivem em fendas escavadas e também apresentam cerca de 1.800 espécies descritas, que vivem mais na América do Norte e na Europa. O seu corpo também porta por cerca de 15 pares de pernas articuladas, essas também são finas, e eles também geralmente não passam de 3 centímetros de comprimento. Na sua região cefálica também apresenta órgãos sensoriais que são capazes de perceber estímulos do meio, também pode perceber luz, também podem perceber... inclusive, gente, em relação a receber luz, eles possuem océlios ou não. Para quem não se lembra que são océlios, gente, océlios são estruturas sensoriais capazes de captar a luz do meio. E esses animais, eles podem possuir ou não esses océlios. Eles também possuem antenas, claro, né, igual todos os quilópodes. As suas antenas servem, gente, para eles captar informações do meio e também servem para controlar a umidade. Agora veremos a terceira ordem dos quilópodes. Bom, pessoal, agora falaremos para vocês sobre a terceira ordem dos quilópodes, Craterostigmorpha. Bom, gente, essa ordem, ela é pouquíssima diversificada, possui apenas 2 espécies. Gente, 2 espécies. A anterior que eu falei pra vocês, a Litobiomorpha, tinha cerca de 1.800 espécies. Essa daqui só tem 2 espécies. Mas enfim, elas são pouquíssimos diversificadas. Inclusive, elas só vivem, gente, em lugares específicos, que são na Tasmânia e também na Nova Zelândia. E, inclusive, são pouquíssimas encontradas, viu? Lá também. Além de tudo isso, ela tem apenas um océlio em cada uma das suas cápsulas e também tem apenas um plano corporal distinto com 15 segmentos de pernas também, assim como as outras ordens que eu falei para vocês anteriormente. Bom, gente, agora tá na hora de falar da quarta ordem dos quilópodes, chamada Scolopendromorpha. Bom, essa ordem apresenta os animais mais vorazes dos quilópodes. Eles também são muito diversificados. Muda muito a quantidade de cor, a quantidade de pernas, o tamanho também, gente, a quantidade de olhos, porque eles podem ou não ter olhos, podem ter océlios ou podem não ter océlios. Então eles são muito diversificados. Eles também apresentam longas pernas, porque eles são adaptados a correr também, eles são muito rápidos. E também é da ordem, gente, que apresenta os maiores animais, os maiores quilópodes do mundo. Para vocês terem noção, gente, tem quilópode, tem centopeias que podem chegar a cerca de 30 centímetros de comprimento. E isso é muita coisa. E também, né, quanto maior o seu tamanho, maior a quantidade de pernas. Porém, gente, algumas podem chegar a tamanhos menores, né? Como eu falei pra vocês, varia muito. Tem algumas que chegam em 19 centímetros, outras chegam em 25 centímetros, varia muito também. Inclusive, gente, vou deixar aqui na tela pra vocês o maior quilópode já encontrado. Essa aqui, gente, é da espécie Scolopendra.
Essa daqui, pra vocês terem noção, tem cerca de 30 centímetros, como eu falei pra vocês. E tem algumas que podem até passar de 30 centímetros de comprimento também, tá bom? Claro que não é tipo, passou, aí chega 50 centímetros, também não é assim, né? Chega tipo uns 32 centímetros, 35, acho que no máximo uns 35 centímetros. E, gente, por mais que eles sejam muito grandes, eles não possuem veneno também, tipo assim, agressivo para os seres humanos. Claro que tem alguns animais pequenos, alguns invertebrados, que são os que eles se alimentam também. Claro que se eles injetarem o seu veneno nesses animais, eles irão ter alguns problemas, né? Podem até morrer mesmo. Mas os seres humanos não têm nenhum problema com isso, como já falaram também ao decorrer do vídeo, que podem causar apenas inchaços, vermelhidão e também, claro, que muita dor. Bom, pessoal, agora eu vou falar pra vocês a última ordem do subfilo dos quilópodes, chamada Geopilomorpha. Bom, gente, essa ordem é a ordem mais complexa dentre todas as ordens do subfilo dos quilópodes. Por quê? Eles têm a maior quantidade de espécies, a maior quantidade de famílias, a maior quantidade de gêneros, tem muita variedade mesmo. Eles são acostumados, gente, geralmente a viver sob o solo e também são muito rápidos, conseguem escavar muito. Eles também, gente, têm a maior quantidade de pernas. Pra vocês terem noção, podem chegar a cerca de 120 patas. 120 pernas, no caso. É muita perna mesmo, gente. E também, eles, por mais que estejam muitas pernas, eles não passam 19 centímetros. Eles também se apresentam, gente, em regiões mais neotropicais, por exemplo, a Amazônia, e tem cerca de 1.100 espécies. Porém, no Brasil, gente, só foram encontradas cerca de 29 espécies dessa ordem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido muito bem sobre as ordens dos quilópodes. Mas é isso, um beijo e tchau! Olha que coisa mais feia, mais cheia de pernas. É o quilópode em cima das pedras, com o corpo longo e segmentado. Possuem exoesqueleto quitinoso e antenas sensíveis na ponta do corpo que ajudam ele a caçar. Ah, se ele soubesse que quando ele morde o meu corpo todo inteiro se encolhe e fica alérgico, sentindo dor. Ah, se ele soubesse que quando ele morde o meu corpo todo inteiro se encolhe e fica alérgico, sentindo dor. Esse pequeno artrópode pertence ao filho dos miriápodes, grande e ativo, e faz sucesso em lugar úmido. Quando ele morde as presas, elas paralisam e ficam tranquilas como o paraíso, e depois as come sem pena, que horror. Ah, se ele soubesse que quando ele morde o meu corpo todo inteiro se encolhe e fica alérgico, sentindo dor. Muito bem, agora depois dessa aula, chegou a hora de fazer questões sobre esse assunto. Entender melhor como isso vai ser cobrado nos vestibulares mundo afora. Vem comigo. Bom, vamos embora para uma questãozinha que vai passar um néctar supremo sobre quilópodes. Ouvi essa aula agora, tu não vai errar essa questão. Ó, sobre os quilópodes, marque a alternativa correta, hein? Se liga nisso, alternativa correta. Quilópodes são animais rápidos. Pô, rápidos? Sim, tu viu a aula, pô. Tu viu falando lá sobre como esse movimento que eles caçam, pô. Pô, ó, guarda isso, hein? Caçam. Eles vão atrás de outros animais. O que é que as pernas fazem? O que é que faz eles ser rápidos? Várias perninhas, pô, animal leve, terrenos normalmente planos e o que áreas não faz com que ele deslize. Logicamente, isso vai ser o que? Animais rápidos. E para que ele precisa dessa velocidade se não vai ser para caçar?
Pô, se não é pra caçar, eu não sei o que eu quero. E se ele tá caçando, logicamente uma coisa que ele não vai ser é herbívoro, meu. Não tem como ele ser herbívoro se ele tá lá caçando. Questão A, não inventa história. Errada. Quilópodes possui endoesqueleto. Ué, tô assistindo isso com a gente. Pô. Os quilópodes vão possuir endoesqueleto, ó. Não vai possuir endoesqueleto, família. É o tal do exoesqueleto que ele vai possuir. Ó, exoesqueleto. Pode anotar isso aí, tá? Ó, exoesqueleto. Refrescar aqui tua memória. O que é que o exoesqueleto tem como principal função? A principal função dele. Duas funçãozinhas. Qual? Proteger, claramente, porque ele tá do lado de fora, né? Externo. E também, como que? Sustentação do corpo do animal. Aí tu já viu o que? Pô, endoesqueleto. Não é. É isso. Tu vai ler o resto não, pô. Por quê? Tu tem o quê? 90, 180 questões de redação. Tu tem pouco tempo de prova. Tu tem 3 minutos cada questão. Essa questão, tu viu a aula, tu vai responder fácil. Claro. Tu tem a maldade que tá aprendendo comigo. O resto da questão tu corta. Porque tu não vai ler. Precisa. A questão tá errada. Vem comigo pra questão C. Questão C. Fazem parte do grupo dos artrópodes. Corretíssimo, né? Artrópodes. Clado insecta. Clado insecta. Tu quer dizer pra mim, depois dessa aula perfeita que tu viu do segundo ano da escola de aplicação, tu vai me dizer que o clado dos quilópodes é insecta? Tu não pode cometer esse erro comigo, não. Tu não pode fazer isso comigo, não. Qual é o clado? Se não é o tal do miriápoda. É o tal do miriápoda, filho. Eu lembro que eu também vi um vídeo de um grupinho ali que... Esse aqui é melhor. Mas não fala nada. Que o miriápoda tem outro animalzinho. Qual é? É o dilópoda. Claramente, filho. É o quilópoda e o dilópoda. E tu tá se perguntando qual a diferença desses dois? Minha produção, vem comigo, me ajuda. Bota uma imagenzinha aqui de um quilópoda. Olha os segmentos. Tá vendo esse corpinho dele? Tem uns quadradinhos. Agora presta atenção comigo. Quadradinho, uma patinha. Quilópoda. Minha produção, bota agora o dilópoda. De 2, hein? Se lembra disso. Agora, olha os segmentos desse carinha. Se não vai ter 2 patinhas por segmento. Sacou? Vem comigo. Tira essa imagem daqui. Vem comigo. É 2. Ou seja, tu já sabe a diferença. E tu já sabe que essa questão tá errada porque não é insecta. Mas assim, nesse grupo, tu não está sabendo só isso. Beleza. Agora eu sei que o clado é miriápoda. Já sabia que eu vi a aula. E sei que a questão tá errada. Pô, mas tu tá se lembrando tudo? Pô, eu sei que tu não tá. Vem revisar comigo. A gente vai ter o quê? A gente vai ter o reino. A gente vai ter o filo. A gente vai ter o subfilo. Ou o clado, que vai ser o quilópoda. Ou miriápoda. E vai ter a classe, que vai ser justamente o quilópoda. Bom, aqui fala justamente que vai ser o quê? Um artrópoda. Então vamos preencher logo o filo, que é o artrópoda. Artrópoda. Tá certo? Que tá, né? Artrópodes. E o clado justamente o miriápoda. Bom, essa aula é sobre quilópoda. Então a classe é um quilópoda. Aí o reino. Pô, esse bichinho. Essa lacraiazinha que aparece na tua cara. Fazendo assim. Tu fica toda amenazada. Ela tem o quê? Ela tem esse espigão que aquele negócio é perigoso. Sai de junto dela, pelo amor de Deus. A não ser que tu queira estudar e mandar uma fotinha pra gente. Esse cara é de qual reino? Se não é o reino Animalia. Esse mesmo, vem comigo. Reino Animalia.
Bom, depois dessa revisãozinha, deu pra trabalhar bastante coisa. A gente já mata a questão C, sabe que ela tá errada, que faz a crueldade dizer que é um inseto. Meu Deus. E vamos para a questão D. Quilópodes apresenta um corpo formado por uma cabeça, um tronco alongado, do qual partem suas pernas. Se eu não me engano, meu amigo Alan Cabral falou um pouco desse corpo alongado, que tá correto, e vai chegar um bichinho desse que pode chegar até 30 centímetros, esse mesmo dá medo. Mas minha produção vai pôr de novo uma fotinha aqui, que eu quero uma fotinha aqui pra eu explicar melhor. Tu tá vendo aí que ele vai ter a cabeça, ele vai ter esse tronco que pode estar enrolado, e vai ter suas perninhas em cada segmento, como a gente falou, se eu não me engano foi na questão P, que a gente trabalhou sobre endoesqueleto. Pô, essa questão tá o quê? Ela tá certa, é isso mesmo. Tu acertou, tu viola, tu sabia responder ela sozinha. E agora vamos pra questão E, pra tirar o restante das dúvidas que tem que ter sobrado. Quilópodas possuem 2 pares de antena. Essa questão, se tu não prestar atenção, tu cai. Porque tu tá o que? Tu tá no nervosismo da prova. Tu só vai ver o que? 2 antenas. Porém, essa questão fala, minha gente. Não. Não pode cair nessa bobeira. Fala 2 pares. Tu acabou de ver a imagem. Tu acabou de ver que é só uma anteninha de cada lado. Tu vai cair nessa de 2 pares de antena. Tu não vai cair nessa de 2 pares de antena, não. É só um parzinho de antena. Ok? Foi isso, meu povo.